Matéria especial no dia de hoje, voltada principalmente para você, homem. Preste muita atenção nessa importante matéria. Estamos no mês de novembro, chamado Novembro Azul, que vem chamar a atenção para a prevenção ao câncer de próstata, mas também, no geral, à saúde do homem. O homem, ele só procura ajuda médica, na sua grande maioria, quando já a situação está bastante complicada. Não tem-se a mesma questão quando se comparado com a mulher, que vai fazer os seus exames preventivos, mesmo que não tenha nada, digamos assim, vai procurar um médico, ver como é que está. O homem, entre aspas, é um pouco mais relaxado com essas questões. E é por isso que tem que chamar atenção mesmo. E hoje vamos trazer aqui uma matéria muito especial, realizada junto aqui ao doutor especialista na questão de urologia, o médico Bruno Miller, que atende aqui a região do Vale do Iguaçu, falando sobre saúde do homem. Claro, durante a matéria vai falar sobre a questão do câncer, mas também de outras doenças tão comuns que acometem os homens e que são de extrema necessidade sempre estar procurando o médico para ver se está tudo bem, se está tudo legal, para evitar problemas maiores lá na frente. Acompanhe. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Esse é um tema bem recorrente, cada vez mais vem se discutindo exatamente por conta da insistência, às vezes, do homem em relutar procurar um serviço de saúde para fazer os cuidados básicos com sua saúde. Então, se for ver, o Novembro Azul foi criado lá no início do século, 2003, exatamente para trazer isso à tona, trazer discussões a respeito do tema e relembrar os homens, venham ao consultório médico, procurem um médico de sua confiança para que sua saúde esteja em dia, Então, realmente, precisa ficar batendo na tecla, isso que a gente está fazendo aqui agora, só é feito exatamente porque tem essa campanha, esse Novembro Azul, e que isso traz para a população mais informações, do que é, do porquê que precisa realmente, e a população aos poucos vai entendendo, vai assimilando isso e procura ajuda com o fim de ter uma saúde melhor, certo? Basicamente isso. Dentro da sua especialidade de urologia, além da questão do câncer de próstata no homem, quais são os problemas mais comuns que temos enfrentados se tratando de saúde? Perfeito. O câncer de próstata, vou falar um pouco mais, porque é mais o tema central do Novembro Azul. O câncer de próstata é muito importante porque, na maioria das vezes, ele não dá sintomas, Então, o ouvinte que está ouvindo, ele pode ser uma pessoa que não tem sintoma algum e muitas vezes ele já tem algum problema. E é por isso que essa pessoa tem que procurar o serviço médico para fazer os exames de rotina, que são aqueles exames feitos mesmo na ausência de sintomas, mesmo que ele não esteja sentindo nada, ele procura o médico, faz a bateria de exames, No caso do câncer de próstata, basicamente o exame do toque, nos casos selecionados que precisa fazer, exame de sangue, alguns outros exames como ressonância, biópsia da próstata, isso para quem precisa, certo? Mas é importante lembrar que na maioria dos casos o homem não sente nada, ele está bem com a sua saúde, ele acha que ele está bem, E aí, claro, além do câncer de próstata, temos muitas outras doenças, tanto no setor de urologia quanto saúde em geral. Falando da urologia, disfunção erétil, ejaculação precoce, muitas vezes o homem também acaba relutando em procurar uma ajuda médica especializada, mas é tão importante quanto a saúde sexual, para o homem. Hiperplasia prostática benigna, que é quando a próstata cresce, mas ela não tem câncer dentro dela, mas ela também começa aos poucos a dar sintomas. E muitos homens pensam que estão urinando bem, mas na verdade estão urinando mal, Já levantam 2, 3, 4, 5 vezes à noite para urinar, e isso já é sintoma de anormalidade, Ao longo do dia também tem uma micção um pouco mais acelerada, dificultosa, então esses homens têm que procurar um serviço para procurar ajuda, Para não deixar que essa doença possa complicar e trazer piora para a saúde dessa pessoa. Além disso, doenças cardiovasculares também, mesmo que às vezes os homens estão pensando que está tudo bem com o coração, com as artérias, com as veias, mas na verdade não estão. Então, fazer exame de rotina para saber da pressão, diabetes, colesterol, tudo isso pode ser feito numa consulta de rotina, E aí que é importante todos os homens procurarem. Uma vez por ano é o suficiente muitas vezes. O seu médico de confiança para fazer essa bateria de exames, fazer os exames do coração, do pulmão,
colesterol, como eu falei, da próstata, né? Saber um pouco da saúde sexual, saúde mental também, uma coisa extremamente importante. Os níveis de estresse, ansiedade da população cada vez mais aumentam e muitos homens também relutam em, primeiro, fazer o diagnóstico, né? Ter essa capacidade de pensar, puxa, estou com um problema, estou com ansiedade, estou com estresse, isso está me levando a ter problema de sono, cansaço ao longo do dia. Também acabam não procurando uma ajuda médica qualificada e isso atrapalha no dia a dia, né? Doutor, em específico a questão aí do câncer de próstata, é difícil a gente talvez falar de todos, mas quais seriam os principais fatores que a pessoa, no caso o homem, pode levar a ter o câncer? Perfeito. Se fala muito hoje em dia na alimentação da pessoa, né? Então dietas com mais gordura, pessoas que estão obesas, acima do peso, né? Tabagistas, todos esses são fatores de risco que parecem que aumentam o câncer de próstata, o risco de a pessoa ter câncer de próstata, né? Mas isso é tudo mais ou menos, são estudos que acontecem, mas o principal fator de risco que a gente conhece é o histórico familiar, né? O histórico familiar, então uma pessoa, um homem que tenha um pai, um tio ou um irmão com câncer de próstata, esse homem está sob um risco aumentado de câncer de próstata. Tanto que nesse grupo de pessoas a gente antecipa o exame de rotina, que na população em geral a gente começa a fazer com 50 anos. Para esse grupo que tem um fator de risco a mais, a gente começa com 45 anos para fazer os exames de rotina. Além do histórico familiar, então lembrando, pai, tios ou irmão com câncer de próstata, homens da raça negra. Homens da raça negra também, todos eles têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata. E os homens da raça negra também a gente começa a fazer exame de rotina, em vez de aos 50 anos, com 45 anos. Então basicamente esses são os fatores de risco para o câncer de próstata. Claro, a gente não quer assustar o homem, mas levar ao conhecimento dos perigos, né? O câncer pode até ser mortal, mas existem fases em que o homem acaba sofrendo muito, né? O que ocasiona o câncer? Que sintomas tanto o homem tem? Perfeito. O câncer de próstata tem uma particularidade bem interessante, porque se for comparar com outros cânceres do corpo, o câncer de próstata ele é mais indolente, ele é mais devagar mesmo. Ele tem uma característica de começar e demorar muito para crescer e para, né, se espalhar, como popularmente é conhecido aí. E isso faz com que realmente nas fases iniciais esse câncer ele não dê nenhum sintoma, né, como a gente já falou. Então a maioria dos cânceres de próstata são assintomáticos, nenhum sintoma. Quando começa a já ter algum sintoma, muitas vezes é porque esse câncer já não está mais numa fase tão inicial e já está numa fase um pouco mais avançada. E quais são esses sintomas? Basicamente, problemas para urinar, dificuldade para urinar, né? Ou urinar muitas vezes ao longo do dia, tá? Dor e ardência para fazer o xixi, dor às vezes na região ali da pelve, né? Do abdômen aqui embaixo, inferior, sangramento na urina, sangramento no esperma, né? Então são todos fatores sintomas que a gente tem uma pulga atrás da orelha quando o paciente refere. Bem, estamos num caso maligno ou não? Temos que investigar, certo? E se tratando de caso maligno, o médico já pensa, puxa, se esse homem está com sintoma e a gente sabe que é por conta de câncer, talvez esse câncer já esteja em uma fase mais avançada. Por quê? Porque a gente sabe que o câncer na fase inicial muitas vezes não dá sintoma, né? Agora, existem muitas outras condições que dão os mesmos sintomas no homem, então não precisa todo mundo se preocupar. Poxa, levanta à noite para fazer xixi, né? Já tive um sangramento na urina, preciso me preocupar? É câncer? Não necessariamente seja câncer. Existem muitas outras doenças, aqui não vale a pena citar todas, mas que cursam com sintomas muito parecidos. Mas aí que vale a intenção de ir no médico, no especialista, fazer os exames necessários exatamente para ficar tranquilo de se tem algum problema maligno no corpo ou não, certo? A questão tratamentos hoje, claro, a medicina ela evolui cada dia mais. Quais são os tratamentos que temos disponíveis hoje? O tratamento do câncer de próstata ele é bem variável, depende de algumas coisas, não é igual para todo mundo, tá?
Na grande parte das vezes é com cirurgia de retirada da próstata, né? Também pode ser escolhido, em vez de cirurgia, a radioterapia, né? Que também é uma opção muito escolhida. Além da radioterapia, algumas outras opções mais modernas, como braquiterapia e outros, né, formas de queimar a próstata mais modernas, mas que ainda não é muito divulgada, a população não tem às vezes muito acesso, porque são formas mais caras de fazer só nos grandes centros. Agora, o feijão com arroz, a forma mais basal e básica de tratar é cirurgia e radioterapia. Mas, como eu falei, não é para todo mundo igual. O que muda, né? Muda muito a expectativa de vida do paciente, né? Pacientes mais jovens têm um tipo de tratamento, pacientes mais idosos têm outro tipo de tratamento, né? A própria questão mental da pessoa influencia também. Se é um homem que já está mais, às vezes, mais idoso, às vezes com alguma demência e não consegue ser submetido a uma cirurgia, também vai para uma forma de tratamento, às vezes, mais leve, né? Então varia muito, varia também qual é o grau do tumor, né? Se é um tumor mais agressivo ou menos agressivo, a gente pode também optar às vezes por acompanhar o câncer, às vezes nem tratar. Se é um câncer de próstata muito inicialzinho, né, o menos agressivo que existe, dependendo do paciente, a gente pode até acompanhar, né? E às vezes demora 5, 10 anos para que aquele câncer crescer a ponto de ter que realmente ser operado, ter que realmente fazer uma radioterapia. Então tudo isso o paciente vai discutir com o urologista dele, né, com o oncologista, e vai optar pela melhor forma de tratamento. Cada caso é um caso, não dá para colocar todo mundo no mesmo saco e tratar todo mundo igual, porque não dá certo, né? Mediante essa questão, cada caso é um caso, mas em modo geral, quais são as chances de cura? E já dando essa pergunta, se o câncer pode ser tratado, ele pode voltar, como alguns chamam. Perfeito. Aí que é o tema central do Novembro Azul, né? Fazer com que o homem vá ao médico antes de ter sintoma, antes que tenha um tumor agressivo. Por quê? Porque a chance de cura de um tumor inicial é 95%. É muito alto. Se for comparado com outras neoplasias, o câncer de próstata tem uma taxa de cura muito alta, quando diagnosticado na fase inicial, né? Essa porcentagem de 95% vai caindo à medida que o tumor não é diagnosticado, né? Começa a trazer sintomas e aí a taxa de cura já cai bastante, tá? Então é mais ou menos essa a porcentagem. A gente vê que a chance de curar é muito alta realmente. E tem como voltar? Sim, tem como voltar. Muitas vezes o paciente opera, né? Fica com os exames todos sem câncer, né? Com PSA bem baixinho, próximo de 0. E o paciente, para ser considerado curado do câncer depois de uma cirurgia, de uma radioterapia, muitas vezes continua acompanhando por 10 anos. Então em 10 anos ele vai ser submetido a exames, e depois de 10 anos, se nada mudou, ele é considerado curado, com aquela taxa de 95% que eu já falei. Agora, se durante esse acompanhamento os exames começam a ter algum tipo de aumento, é sinal que o câncer possa estar voltando. Quando o câncer está voltando, existe também uma diversa gama de tratamentos para que esse tumor regrida novamente, né, e não atrapalhe a vida do paciente. Bom, e agora a questão do diagnóstico, né? Hoje temos aí a questão do PSA e principalmente o exame do toque. Ainda existe essa entre aspas, rejeição para o homem, hoje já devido a tanta conscientização já está sendo mais fácil? Como está essa questão do diagnóstico? Perfeito. Olha, tem muita resistência sim nos dias de hoje. Acho que vem melhorando um pouco a percepção do homem, né, com relação à sua própria saúde, mas ainda é um tabu muito grande para a sociedade. Então, se a gente for ver em termos de porcentagem, a nossa população aqui no Brasil, e talvez um pouco mais a nossa população aqui no Sul, vê muito o médico como aquele profissional que trata a doença, né? Então a população pensa, eu vou no médico me tratar de certa doença que está me acometendo. E poucas pessoas veem o médico como aquela pessoa que previne as doenças, né? Então o homem muitas vezes ele não busca exatamente o serviço, né, por esse medo de um exame mais complicado, tudo,
porque ele não vê a importância que esse exame tem na prevenção e, consequentemente, nos problemas de saúde que a gente falou agora há pouco, né? Então, isso é realmente problemático ainda nos dias de hoje. Mas o toque retal não é o único exame que a gente tem disponível para fazer o diagnóstico de câncer, certo? É um dos exames. O outro, como a gente já comentou, é o exame de sangue, que é o exame de fácil realização. Mas existe também ressonância magnética, né, que em alguns casos precisam, exame da biópsia, né, através de um ultrassom, que nos casos que realmente a gente pensa que deve ter um câncer, a gente pede, né, mas o principal é o toque retal. O toque retal realmente é preconizado para todo homem acima dos 50 anos, né, ou 45 anos, como a gente comentou agora há pouco, que são aqueles homens que têm algum fator de risco para ter câncer, né, um fator de risco mais alto de surgimento de câncer nesses pacientes. Aí a gente adianta 5 anos o primeiro toque retal. Mas realmente na nossa sociedade ainda tem muita resistência e isso tem que ser discutido. Esse tipo de entrevista que a gente está fazendo é muito importante, né? Porque a gente leva para a população, tem que fazer, por quê? Por causa desses dados, olha as chances de cura, olha como é que funciona o tratamento, né? Olha como é que funciona os sintomas e qual que é a importância desse toque. Não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa sem importância, realmente é muito importante. Então tem que ser feito, tem que conscientizar os homens e aos poucos eu acho que isso vai melhorando, cada dia que passa mais informação, porque informação é tudo nos dias de hoje, né? Até porque o toque retal é um exame muito rápido, né? Indolor, né? Ele é rápido, ele é feito mais ou menos, tem gente que fica pensando, nossa, quanto tempo demora? Demora mais ou menos 20 a 30 segundos, né? É um exame rápido realmente. Realmente indolor. Quando doloroso, leva realmente o médico a pensar que tem algum problema, né? Mas de forma geral é um exame indolor, um pouco desconfortável, mas nada por exemplo, na minha opinião, muitas mulheres, né, que fazem os exames de rotina, quem fez uma mamografia, né, sabe que dói também pra caramba, e muitas vezes o desconforto é muito menor do que as mulheres passam também anualmente fazendo os exames de rotina delas. Para a gente finalizar, doutor, além, é claro, da visita ao médico, essa rotina para ver como está a questão de saúde, quais os outros métodos que temos como prevenção para uma melhor qualidade de vida? Perfeito. Prevenção não só do câncer de próstata, mas de todas as doenças. O câncer de próstata entra aí como uma doença que também é prevenível, tomando-se as mesmas atitudes do que as doenças cardiovasculares, por exemplo, que é ter uma dieta balanceada, sem muita gordura, né? Prática de exercício físico, pelo menos 30 minutos 2 vezes por semana, isso é tido na literatura como um método de prevenção de câncer de próstata, né? Se manter sempre no peso ideal, né? Então não ficar acima da faixa ideal para a sua altura do peso. Também evitar o tabagismo, né, que também tem uma implicância muito grande no câncer de próstata. Então são mais ou menos essas as atitudes que a gente pode tomar para prevenir, de certa forma, o câncer. Eu gostaria só de lembrar que assim, o homem que ele quer procurar o serviço de saúde para fazer esses exames de rotina, ele pode procurar não só às vezes o especialista urologista, né? O urologista, claro, tem uma especialidade nisso, mas muitas vezes o próprio médico de confiança do paciente, o clínico geral, o posto de saúde, ou o médico que mais traz segurança para o paciente, pode ser também a pessoa responsável por fazer todos esses exames de rotina, né? Claro que se o paciente tem alguma dúvida maior, ele pode procurar o urologista, e aqui eu quero citar que a nossa cidade é muito bem provida de profissionais, sabe? Eu posso estar com bastante tranquilidade, todos meus colegas aí são super bem capacitados e isso é bem legal, a nossa população tem acesso, né? Então eu vou citar por cima alguns profissionais, alguns colegas meus que realmente trazem uma sensação de segurança muito grande para a gente que trabalha. O Dr. Guilherme, a doutora Flávia, né? O Dr. Fábio Pius, Christian, Dr. Baldini, né? Dr. Leão, todos, acho que eu não esqueci de ninguém, mas são todos profissionais muito gabaritados, então é importante trazer para a população, lembrem do seu médico, né? Quem é o meu médico? Quem é aquela pessoa que cuida da minha saúde? Lembra dessa pessoa e pelo menos uma vez por ano, procure ela, faça seus exames de rotina, que com certeza assim a gente vai ter uma saúde melhor para todo mundo. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.